Oiê, meu nome é Tássia e neste vídeo eu vou te contar como é que eu cheguei aqui no final de 2025 e o que eu tô fazendo para criar uma vida com um pouco mais de liberdade. Bom, no começo de 2025 eu estava em Paris, no meu CLT francês, e hoje eu tô aqui na Tailândia. Em um único ano eu mudei de país, de carreira, de rotina e até de status de relacionamento. E eu quero te contar este caminho porque talvez tudo o que aconteceu comigo em 2025 possa te ajudar de alguma forma. E no final do vídeo eu vou te contar o que eu pretendo fazer com tudo isso em 2026. E agora eu estou aqui em Koh Phangan, que é uma ilha no sul da Tailândia, mais especificamente em Thong Sala. E eu vou levar vocês comigo para dar uma passeada enquanto a gente conversa e quem sabe a gente chega na praia para ver um pôr do sol. Então, começando do começo, e aliás só um parênteses aqui antes de começar, eu tô aqui há 2 dias e todo dia eu escuto os galos cantando muito cedo de manhã. Até que eu passei aqui e eu descobri que acho que é uma criação de galos. Eu não sei se dá pra ver, mas é uma criação, tem muitos galos aqui. E eu acho que eu vou escutar galo cantando todos os dias e o dia inteiro, inclusive de manhã, aliás, principalmente de manhã. Mas vamos lá. Então, começando do começo, onde eu estava no começo de 2025. E como eu disse no começo do vídeo, eu estava em Paris. Sim, eu morei em Paris por quase 10 anos, muito tempo, né? Eu cheguei lá em 2015, eu acho, em julho, agosto de 2015, para fazer o meu MBA. Eu cheguei em uma cidade que chama Lyon, que fica no sul da França, no sul, mais ou menos no sul da França, perto dos Alpes. E eu fiquei 1 ano lá, onde eu fiz meu MBA, e depois eu consegui trabalho em Paris, então eu já mudei para Paris. E depois o resto dos anos eu fiquei lá, tirando 1 ano que eu fui para os Estados Unidos, mas isso é assunto para outro vídeo talvez. E nesses últimos 4, 5 anos que eu fiquei na França, eu estava num CLT francês, eu era responsável por um e-commerce, então eu fazia toda a parte de aquisição, que é o quê? Na verdade, trazer tráfego para o site, né? E então eu trabalhava com essa parte de fazer campanha online e muitas outras coisas, e também a questão de deixar o site pronto e para converter, né? Então eu tinha outros projetos de TI também para melhorar o site. E aí, acho que ao longo desses 4, 5 anos, eu fui percebendo que era uma vida estável, sim. Eu tinha uma posição boa, dificilmente eles iam me mandar embora. E era uma posição... só para voltar um pouquinho. Na verdade, era uma empresa francesa de seguros de viagem, de seguros em geral. Era um grupo francês grande. E era uma empresa média que fazia parte desse grupo. E para voltar então, era uma vida estável por fora, né? Porque eu tinha um salário bom, dificilmente eles iam me mandar embora. Eu gostava relativamente, pelo menos de uma parte do trabalho que eu fazia. A parte de projetos eu confesso que eu não gostava, mas a parte de aquisição de tráfego eu gostava bastante. Só que acho que dentro desses 4 anos, e na verdade é um questionamento que vem na minha cabeça há muito tempo, é que existe mais do que isso, sabe? Não necessariamente eu preciso estar num CLT, fazer o que todo mundo é ensinado a fazer para ser feliz, que existem outros caminhos. E aqui, assim, só um parênteses, assim, não sei se existe felicidade mesmo, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito, né? Porque acho que a gente nunca vai estar feliz 100% do tempo, e é o normal, né, da vida. Mas para se sentir um pouco mais completa, eu acho que pessoas andando de motoca. E então, e aí eu decidi sair, que foi quando tudo mudou. Na verdade, muita coisa mudou na minha vida. No começo do ano, lá para fevereiro, março, eu saí do CLT francês, né? Eu chamo de CLT, é claro que não é um CLT, mas ele é o equivalente ao CLT que a gente conhece no Brasil. Então eu saí do CLT, resolvi sair. Eu tive uma mudança de país, então eu saí da França também. Uma senhorinha passando do meu lado, acho que não dá pra ver no vídeo, mas tudo bem. Aqui tem muitas lojinhas aqui do pessoal fazendo... Aqui eles lavam roupa, na verdade.
E aqui as mulheres, elas fazem costura. Eu acho que ela não gostou muito que eu tava filmando. Ops. Enfim, voltando aqui. Então, tiveram várias mudanças, que foi a saída do CLT, mudança de país, então eu saí da França, e mudança também de status de relacionamento, que eu não vou entrar aqui no detalhe, porque ainda é um assunto sensível para mim. Mas enfim, eu vendi algumas coisas, eu peguei as minhas 4 malas, que era tudo que eu tinha, e eu fui pro Brasil. Foram muitas mudanças, e no Brasil eu fiquei rapidinho, eu fiquei uns 10 dias lá só no Brasil, e eu aproveitei para realizar um sonho, que era de dar a volta ao mundo. E era um sonho antigo, na verdade, e foi bem ousado, vamos dizer assim, porque eu passei por muitos países, acho que no total eram uns 14 países em 3 meses, então foi muito rápido, mas talvez era o que eu precisava naquele momento, e eu queria, literalmente começar num ponto e terminar no mesmo ponto, dando a volta ao mundo. E até se for uma coisa que interessa a vocês, eu posso até falar um pouco mais sobre isso em algum vídeo, mas hoje não é a ideia, mas assim, só para dar uma ideia assim para vocês do que eu fiz. Eu comecei no Brasil e na América Latina, e eu fui subindo, então eu passei por vários países. Passei pelo Uruguai, pela Argentina, pelo Chile, onde eu encontrei alguns amigos muito queridos, na verdade, foi muito legal. Porque no Chile eu tenho um grande amigo que mora com a família dele lá, então isso foi muito legal. E uma amiga do Brasil também, da minha cidade, do interior, foi me encontrar lá, então foi muito legal. Depois eu passei em Lima, no Peru, que eu já conhecia Machu Picchu, né? Fui lá, visitei uns amigos do MBA também, foi muito legal. Depois eu fui para Medellín, na Colômbia, depois Costa Rica e Guatemala. E, sinceramente, os meus preferidos da América Latina nessa viagem foram Guatemala e Guatemala e Chile. Depois de passar pela América Latina, eu fiz uma escala nos Estados Unidos, então nem tô contando nesses 14 países ao Natal. Aqui eles não comemoram o Natal, mas como tem bastante gente de fora, eles sempre tem coisa de Natal. Tá, então depois eu vim pra Ásia e eu comecei com o Japão, e lá também encontrei uma grande amiga minha, que foi muito bom. Encontrei 2 amigas, né, que eu conheci, era uma amiga dela, que eu conheci e virou minha amiga também, que era muito gente boa. Então, Japão, depois eu fui pra Coreia, que eu fui só pra capital, e que também foi muito interessante. Eu cheguei até ir na fronteira com a Coreia do Norte, então foi bem interessante. Depois eu fui pra China, né, fui pra Pequim, que foi muito legal também, uma experiência super diferente, mas acho que ainda tem que voltar pra China. Aproveitar que não precisa de visto mais, nem para brasileiro, nem para francês, que são os 2 passaportes que eu tenho. Então aproveitar para voltar, que tem muita coisa diferente. Mas eu já adorei, e foi um lugar também que me rendeu um projeto com uma ONG chinesa. Eu conheci uma mulher de uma forma bem inesperada num restaurante, e ela me convidou para trabalhar num projeto que até a gente vai falar um pouco mais para frente, mas era um projeto que eu tinha que ajudar eles a selecionar algumas startups brasileiras para conseguir financiamento com um parceiro deles. Então era um projeto bem interessante, mas que infelizmente foi pausado, né? Como é que chama? Ele não está acontecendo no momento. Eles colocaram em pausa. E aí depois então da China, fui pro Vietnã, Camboja, e já comecei a voltar pro Brasil. Eu passei para Malásia, só na capital Kuala Lumpur por alguns dias. Só tô olhando aqui porque aqui uma coisa interessante é que não tem muita calçada. Até tem, mas não muita. Então é meio caótico assim. Mas enfim, vamos voltar aqui. Tá, então Malásia, Dubai, Catar. E sim, eu tava no Catar agora em junho, quando teve a explosão lá. Então foi bem diferente a experiência também. Mas enfim, e depois eu voltei pro Brasil. E no Brasil, aliás, só para terminar, durante essa viagem eu trabalhei bem pouco, porque, né, como vocês devem imaginar, não tinha muito tempo para trabalhar, porque era bem caótico, assim, tipo, muita coisa acontecendo, né? Uma média de um país, um país a cada uma semana, mais ou menos.
então uma cidade ou uma localização cada uma semana, então exige muita energia, né? E muita coisa também para pensar na logística e muitas coisas. Então, nossa, olha que lindo! Chegamos na praia, estamos chegando na praia. E vou até ver se eu acho um lugarzinho para sentar, não sei se vou achar um lugar para sentar e segurar a câmera, mas já vale olhar aqui o pôr do sol. Então, como eu estava falando, eu não trabalhei durante esse período, eu trabalhei pouco na verdade. Eu trabalhei com o YouTube Dark, que é o quê? São canais de YouTube onde você não aparece e você ganha um dinheirinho com isso, né? E aí eu tinha 2 canais em espanhol e eu até consegui fazer um pouco mais de $1.000, então foi meu primeiro dinheiro que eu consegui com formas digitais, né? De formas digitais diferentes, assim. Depois, chegando no Brasil, eu pensei em várias coisas, pensei em continuar esse projeto do YouTube, que é Dark só porque você não aparece, tá? Mas em inglês a tradução seria que é YouTube Faceless, que é YouTube sem mostrar a sua cara, basicamente. Aí só mais uma olhadinha, né? Porque, meu Deus, que linda! Isso porque é uma das praias que não é muito bonita aqui na Tailândia, tá? Eu sei que e eu acho que no Brasil a gente tem praias muito, muito bonitas e equivalentes da Tailândia ou até mais bonitas, só que eles têm, né, eu não sei se eles fizeram um marketing melhor, tem também a questão da segurança, mas tem muito mais gente que vem pra cá do que vai pro Brasil, infelizmente. Isso é uma das coisas que me deixa um pouco chateada, porque a gente tem muito potencial. Mas enfim, então no Brasil eu continuei o trabalho com o YouTube Dark, eu entrei a fundo no projeto que eu falei para vocês da empresa chinesa, da ONG chinesa, que agora está em pausa, que não continuou, mas que foi muito interessante, porque eu entrei em contato com várias startups e tal no Brasil, então foi bem interessante. Eu tô virando de vez em quando porque tá muito bonito. E tem crianças tailandesas gritando e rindo. Enfim, a vida como ela é, né? Tá, e aí eu tentei também um pouco de marketing de afiliado, só que tava faltando propósito. E eu queria ganhar dinheiro, mas também não de qualquer jeito, né? Então eu tava pensando em formas do que eu pudesse fazer. E eu fiquei no Brasil 3 meses e meio, mais ou menos. E no finalzinho desses 3 meses e meio, eu decidi voltar a fazer SEO, que é o marketing digital, que eu falei lá no começo, que eu fazia aquisição para uma empresa, na empresa que eu trabalhava, na empresa francesa, e eu decidi voltar a trabalhar com isso, porque só para contar para vocês, que eu já contei alguns vídeos, mas só para deixar, para contar de novo, caso você não tenha assistido, eu fiz alguns trabalhos de freelancer em paralelo com esse meu trabalho CLT na França, e eu tive alguns clientes e tal de SEO, que é Search Engine Optimization, que na verdade são estratégias que você coloca no site dos clientes para poder posicionar melhor no Google e hoje em dia também nas inteligências artificiais da vida, como o ChatGPT. E aí eu quis fazer de uma forma diferente, estava fazendo no LinkedIn a prospecção. Na data de gravação desse vídeo eu já fiz prospecção por 6 semanas, mas é uma coisa que infelizmente demora mesmo, assim, tem uma estimativa que eu achei na internet que é de aproximadamente entre 2 meses e 4 meses para você conseguir um cliente através do LinkedIn. Quando eu fiz a parte de freelancer antes, eu usei algumas plataformas de freelancer. Então, eu usei uma plataforma que chama Upwork, que ela é bem conhecida no mundo de quem faz freelancer. Mas eu usei também a Malt, que é uma francesa, que eu gostei muito, porque dá pra você ganhar bem mais. E eu consegui fazer uma graninha legal também com esses clientes e tendo freelancer. Mas dessa vez eu quis tentar pelo LinkedIn, que diz que é um canal de aquisição também muito bom, eu quis testar. Mas até agora, depois dessas 6 semanas, eu ainda não consegui clientes. Então tá, só pra voltar, eu comecei a fazer a estratégia e comecei a colocar em prática. E junto com isso, eu resolvi voltar para a Ásia. Quer dizer, durante a primeira parte da minha viagem, eu já tinha comprado a passagem, na verdade, porque eu achei uma passagem muito barata, que passava por Hong Kong. E eu apenas vim. Então, em outubro, eu voltei para a Ásia. Fiquei uns dias em Hong Kong,
poucos dias e daí já vim pra Tailândia. Então a maior parte do tempo eu tô aqui na Tailândia, desde outubro, nem lembro o dia, acho que sei lá pelo dia 20 de outubro eu cheguei aqui. Eu estou aqui desde então. Hoje já é, sei lá, acho que já é 17 de dezembro, o dia de gravação desse vídeo, então quase 2 meses, tirando uma semana que eu fiquei no Laos. Mas então já estou aqui há quase 2 meses. A grande maior parte do tempo eu fiquei em Chiang Mai, no norte, que é uma das capitais do nomadismo digital. E tem uns 2 dias mais ou menos que eu cheguei aqui em Koh Phangan, que também é um dos queridinhos dos nômades digitais, que é dos meus objetivos com essa viagem é me conectar com nômades digitais e com pessoas que pensam parecido comigo. Não que eu queira ser nômade digital minha vida inteira, eu acho que não, mas eu estou tentando construir uma vida com um pouco mais de flexibilidade, mesmo que seja para trabalhar de casa, para ficar um tempo por aqui. Eu vou ficar alguns meses aqui na Ásia, ainda não sei quanto tempo. Inclusive eu tenho ainda, né, passagem para voltar para o Brasil em janeiro, mas eu decidi não voltar em janeiro, então eu vou ficar por tempo indeterminado. Não sei ainda quanto tempo, mas está me fazendo muito bem. E eu acredito muito, assim, que você estar em lugares que as pessoas pensam parecido com você te ajuda muito a atingir seus objetivos, sabe? Mesmo que eu não queira ser nômade digital para minha vida inteira. E as pessoas ficam olhando, né? Engraçado. Mas, pequeno parênteses aqui, as pessoas ficam olhando, mas aqui me incomoda muito mais. Não sei se é porque eu não conheço ninguém. Aliás, me incomoda muito menos. Provavelmente porque eu não conheço ninguém, né? E eu nunca mais vou ver essas pessoas na minha vida. Então, tipo, eu vou aqui só fazer meu conteúdo e tá tudo bem. As pessoas podem olhar. Eu só não sei se eu vou conseguir parar, porque eu não sei se eu vou conseguir achar lugar para colocar minha câmera. Depois dessas 6 semanas, como eu falei para vocês, eu tenho repensado se faz sentido mesmo eu ficar no SEO, que é uma coisa que demanda bastante energia, não só para aquisição de cliente, mas também depois, quando tem cliente. Uma coisa que demanda bastante energia. Eu estou me questionando se não faz sentido eu conseguir alguma coisa que demande menos energia, para poder focar em outras coisas também, porque eu estou um pouco tentando descobrir o que eu quero fazer e eu sei que isso é um baita de um privilégio. Sim, é um baita de privilégio, mas também eu fiz a minha parte para estar aqui, né? Então, muito disso graças a mim também. Além disso, né, como vocês estão vendo aqui, e eu tô criando conteúdo e tô gostando bastante de criar um conteúdo um pouco mais profundo, assim, de fazer algumas reflexões, principalmente aqui pro YouTube, mas eu tô também no Instagram e eu comecei no Substack, que é um canal mais de escrita, não só de escrita, mas principalmente de escrita. Eu parei um pouco o Substack porque tava muita coisa, mas eu tô, assim, frequente no Instagram e aqui no YouTube, e talvez eu volte pro Substack. Tô tentando me entrar aqui, voltar no assunto que as pessoas ficam olhando. Eu sou uma pessoa tímida. Pode não parecer porque eu estou fazendo vídeo, mas eu sou sim uma pessoa tímida e às vezes as pessoas olham e você já fica pensando com medo de julgamento, mas daí, né? Primeiro, você nunca mais vai ver essas pessoas. Segundo, e daí? Tipo, eu vou fazer, é uma coisa que eu quero fazer e pronto. Fim. Beleza, então foi isso, meu 2025, mas eu queria falar o que eu tô pensando, como eu falei lá no começo do vídeo, né? Eu queria falar o que eu tô pensando para 2026. Eu causando aqui no relaxamento da galera, na galera aqui para ver o maravilhoso pôr do sol. Gente, essas cores muito lindas, né? Meu Deus do céu. E eu passando aqui falando. Querida, é uma querida. Enfim. Mas como eu falei no começo do vídeo, então eu vou falar um pouquinho pra vocês o que eu tô pensando pra 2026, mas como a gente sabe, né, que às vezes normalmente o que a gente planeja no começo de um ano, né, nem sempre vai ser exatamente o que é, mas já dá um norte pra onde ir e pra onde pelo menos começar, e depois obviamente que a gente vai ajustando, e essa é a ideia, né, é começar, ajustar e depois ver onde vai dar. Então, em 2026 eu vou continuar testando tudo que eu estou fazendo aqui, então a criação de conteúdo, prestar algum serviço, não sei se vai ser o SEO, se eu vou focar no SEO ou se eu vou pegar outra coisa, por exemplo, sei lá, tradução, uma das coisas que eu pensei, porque eu, né, falo
fluentemente, obviamente, o português, como vocês podem ver, mas eu falo fluentemente também o inglês e o francês. E um pouco de espanhol também, mas acho que eu não posso vender nada do espanhol, porque eu acho que o meu nível de espanhol ele é ok, ele não é fluente. Mas enfim, o meu objetivo com tudo isso é poder ajudar algumas pessoas muito. Eu ainda não sei exatamente o que é, então eu estou descobrindo. E até por isso que eu criei esse canal no YouTube, porque eu acho que é até interessante vocês verem alguém que está descobrindo o caminho no meio do caminho está mostrando para vocês, assim, que acho que daí vocês podem talvez aprender com os meus erros. Achei um lugar para sentar aqui. Talvez aprender com os meus erros ou não, mas conhecer um pouco, talvez eu possa te ajudar de alguma forma, né? Não sei, conhecer um pouco da minha história e que talvez possa te ajudar de alguma forma. Mas eu gostaria de ajudar. Minha ideia é de alguma forma fazer do meu trabalho alguma coisa que eu possa ajudar pessoas. Não sei se relacionado ao empreendedorismo, ainda não sei, ainda estou tentando. Ai, sentei aqui, bem bonita, toda descabelada, bem bonita. Mas eu sentei aqui para terminar de apreciar o pôr do sol e terminar de contar para vocês aqui o que eu estava contando do meu 2026. Então, o meu objetivo, como eu falei, é tentar ajudar de alguma forma. Não sei ainda exatamente com o que, mas provavelmente alguma coisa relacionada ou a mudança de carreira, que é o que eu estou passando agora. E eu acho que já tem bastante coisa para poder ajudar quem quer passar, porque eu sei que tem muita gente e de eu conversar com as pessoas, às vezes eu não encontro somente nômades digitais, mas eu encontro também muita gente que está só viajando e que me vê com o computador e fala: nossa, você trabalha enquanto viaja, que delícia, que não sei o que e tal, blá blá blá. Então eu acho que eu tenho uma certa bagagem, né? Porque daí eu acabo conversando com as pessoas, entendendo um pouco o que elas querem, e tem muita gente que tem vontade de sair um pouco do tradicional, assim, né? Que às vezes a gente acha que é só uma forma que tem, que é tipo, sei lá, estudar, fazer faculdade ou não, entrar num trabalho CLT que te garanta alguma coisa, seguir com a vida, né? Sei lá, casar, ter filhos ou não, comprar uma casa, mas esse é meio que o padrão que todo mundo espera, né? E eu tô aqui com mais próximo dos 40 do que dos 30. Acabei de fazer uma mudança enorme na minha vida, muitas mudanças. 2025 foi o ano de mudanças. E de novo, né, eu sei que é um baita privilégio, mas assim, como eu falei, eu acho que eu me planejei um pouco para isso. Eu sei que nem todo mundo pode fazer isso, pelo menos não no curto prazo, mas é uma coisa que eu acho que todo mundo consegue se planejar de uma forma ou outra. E é uma coisa até que eu falo para todo mundo, assim, sabe? Eu não acho que você tem que largar tudo, isso é muito importante falar. Eu acho que... Até vou virar aqui para terminar a conversa. Mas eu acho que você não tem que largar tudo, não é essa a ideia. A ideia é você se planejar, fazer em paralelo com o seu trabalho. E o seu trabalho CLT é para te garantir, para te dar uma segurança, porque no final das contas, né, a gente precisa pagar contas. Não tem como fugir disso. E depois, quando você estiver mais seguro, tiver uma renda um pouco mais constante, talvez largar ou não, se fizer sentido para você. E é isso. Foi um vídeo um pouco de desabafo, um pouco de retrospectiva do meu 2025. Foi muito doido pensar que no começo do ano eu estava na França, agora eu tô aqui na Tailândia e quanta coisa aconteceu. Mas eu tô pronta em 2026 para fazer as coisas acontecerem, trabalhar mais e aproveitar também, que eu tô num lugar dos sonhos aqui. Tô na Tailândia no momento, mas eu vou passar por outros países também, sempre tentando ficar um certo tempo, não só como eu fiz na primeira parte da viagem, que foi um país por semana quase. A minha ideia é ficar um pouco mais de tempo, como eu tô ficando aqui na Tailândia, sei lá, pelo menos 3, 4 semanas em cada lugar que eu vou passar. E é isso, espero que eu tenha te ajudado, que a minha história tenha te ajudado de certa forma, seja para te dar um pouco de motivação para começar alguma coisa, ou simplesmente para, não sei, inspirar de alguma certa forma. Se inspirar pelo menos uma pessoa, eu já vou ficar muito feliz. E é isso, muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. E eu vou virar aqui só para mostrar para vocês pela última vez aqui. Vira este pôr do sol em Koh Phangan, na praia de Tongsala. E é isso, galera. Muito obrigada e até o próximo vídeo.
Tchau, moços que estão falando. Tchau. Passou.